Olá, Ricardo, tudo bem? Bom dia, doutor Sanches. Bom Que dia. satisfação conhecê-lo assim, viu? Satisfação é toda minha. Você tá bem? Saúde, física, mental, Tô que não bem, é só graças a física, é Deus. mental hoje em dia, né? A gente precisa estar bem. Graças a Deus. Nunca pensei que ia participar de uma. Assista suas lives direto aí com os alunos, né? Que Sempre legal. estou assistindo, me enriquece muito. Eu nunca pensei que eu ia fazer parte desse momento. Que legal. Fico muito Muito feliz bem. que você fique contente com isso, viu? Também é um prazer te atender. Mais que um professor, veio um amigo aqui, tá bom? Quero te ajudar. Isso. Já comprei os livros do senhor, já comprei aquele Direito Imobiliário de A a Z, né? Ah, você Azulzinho. tem o meu livro, Jeito de Mulher de AZ? Tenho, sim, tenho. Que legal. Esse E livro é estou muito já legal. adquirindo. Porque tem outros títulos que eu tenho que adquirir para o escritório, É, mas já comprei aquele seu. Penso em comprar advogado imobiliário de sucesso, né? é Estou muito legal de olho também. nele, Esse, né? esse ano vai sair o Tratado de Direito Imobiliário, que é um livro muito legal, e vai sair também o livro de Reúrbio e também a adjudicação compulsória. Então, tem muitas coisas boas aí, muitos Eu livros já para falei poder com a sua ajudar. assessoria, com a sua assessoria sobre curso de pós. Eu estou analisando entre a pós de direito registrais notariais, né? E uma de direito imobiliário. Que legal. Eu faço a coordenação das duas, né? Eu sou Porque, coordenador da pós e também professor é, titular, tanto da de imobiliário como direito registral. Eu orientaria, o registral é apaixonante, mas se o doutor conseguir fazer a de imobiliário primeiro, o doutor pega um embasamento forte, depois faz a de registral como complementar. Fica muito forte, sabe, doutor? isso, muito bem. Porque eu já fiz uma pós de penal e confesso ao senhor, eu tenho um advogado que trabalha comigo em parceria em penal. Mas o que é que eu aprendi? Eu fiz o curso da doutora Adriane Renault sobre inquérito, atuação em delegacia. E eu confesso ao senhor, nem a faculdade, nem a pós me deu chão para eu atuar em delegacia. Foi o curso dessa advogada de 2 meses que me fez ter condições de entrar na delegacia e saber o que eu ia fazer. Então daí eu aprendi que pós não resolve a minha necessidade prática. É. Aí estou fazendo uma pós de trabalho só para dar respaldo para as empresas que eu posso prestar assessoria, mas na verdade eu descobri que os cursos de prática forense, se é assim que se chama, esses cursos que é voltado para casos concretos, realmente são esses cursos que estão me dando chão. Aí hoje eu só invisto em cursos desse tipo. Não, É, não, a e aí pós, essa pós eu sempre é falo, muito sabe, prática, doutor? né? Já vi lá. As pós, a faculdade vem de pós, só que quem são os professores da faculdade na universidade? Os próprios professores que deram lá na graduação. Então, até eles fazem uma publicidade que o curso é prático, mas não é, porque na verdade é uma revisão da revisão. Essas pós da escola superuniversitária, o foco é o quê? A advocacia. Então, na aula, um exemplo, aula 1, você vai aprender a fazer contrato, quanto cobrar. Aula 2, você vai fazer despejo, quanto cobrar, quais são as teses de defesa. Então, é diferente, é uma pós, mas é focada na prática. Agora, hoje em dia não tem jeito, né? Muitos cursos de pós e outros cursos que falam que tem prática, mas a pessoa nem faz, nem investe naquela profissão, né? Aí eu já estou direcionando o seu curso, que com certeza está na linha de investimento do escritório, Que por conta legal. dessa necessidade prática. Os casos são concretos, o cliente chega lá com dúvidas concretas, é direito das pessoas, é a vida da pessoa envolvida ali. E Verdade. após, infelizmente, ela ficou no mundo acadêmico, É. para quem quer ser especialista, doutor, fazer mestrado, mas para o dia a dia não está muito distante, doutor, muito distante do que a gente precisa. O foco dessas Então, estou seguindo pós-graduações gente desse tipo, como o senhor, que tem o que oferecer, as pós, na verdade, elas deixam a desejar né? porque vai para um lado muito teórico, acadêmico, e a gente precisa de prática, né? Prática para ajudar os nossos clientes, para a gente não errar. Isso. É verdade, doutor, é verdade, eu concordo. Inclusive, tem muitos cursos Eu também. conheci... É, Diga, pode falar, doutor. Estou interrompendo porque há um imagina, delay, né? tá dando Pode delay, falar. né? Inclusive, tem muitos cursos hoje em dia, seja referência, você tem experiência, caixa preta, caixa azul, grandes honorários de advocacia. Então, hoje em dia, muita gente vendendo curso e não sabe nem o que está falando, acabou de se formar, ou não tem nenhuma obra publicada, não atua na área. Às vezes a pessoa é cartorária, quer ensinar o advogado a ganhar dinheiro. É assustador, né? Virou muito comércio. Então,
infelizmente tem muito picareta aí vendendo uma coisa que não faz, que não é da área, não é especialista, mas quer vender, vender, vender. Mas acho que tudo virou isso, né? A vida virou muita venda, né? Religião, tudo, né? O mundo ficou um pouquinho chato por causa disso, porque é uma venda agressiva, todo momento, né? Eu peguei segurança no seu trabalho, além de acompanhar e analisar o seu trabalho e estar vendo que o seu realmente é prático, é o direito, mas focado na necessidade prática do advogado, porque eu também sou corretor. Então a TV cresce, né? O senhor esclarece muito, né? Existe, não sei, 500 e tantas dicas, né? Verdade. Para corretores, né? Não sei se você faz esse trabalho ainda. Então eu Faço, conheci faço lá sim. naquele momento. Inclusive eu gravei Cresce. hoje. Hoje eu gravei para o Conselho, eu gravei um curso de certidões. Está até disponível lá na TV Cresce. Esse curso, o objetivo é o quê? Conhecer todas as certidões imobiliárias e outras, né? Porque você consegue solicitar a certidão no momento oportuno. Então tá lá no canal do YouTube também gratuito esse curso. Muito legal, viu? Eu sigo muito as suas dicas lá no canal nos canais disponíveis pelos Cresce, né? Porque é muito enriquecedor. Já me livrei de muito problema prático pelas aulas gratuitas lá do canal, por eu pagar o Cresce, eu tenho acesso. E ele conheci lá, né? Disse, rapaz, esse camarada é focado. Aí comecei a procurar nos canais do YouTube, ele achei, aí entrei no portal ESO, vi lá, digo, eu tenho que fazer um curso desse camarada. Mas tudo é investimento, é dinheiro. Eu estou fazendo curso aí, já fiz um de registral com a Luana Stein, mas foi um pouco assim. Deu Parabéns, uma viu? bagagem, mas me deu chão, deu conversa com o cliente. Mas Parabéns. Não fiz o que para estou de, fazendo na não para de estudar, DCM. não. Muitos Agora. colegas advogados têm em mente, né? Eu vou passar no OAB, não preciso estudar mais. Não é verdade, a gente precisa estudar o tempo todo, né? Não, Estudar o tempo todo e estudar não. muito. Direito imobiliário, quem pensar assim, nem comece. Nem começa, Porque os verdade. casos são reais, são práticos, os problemas são reais. O brasileiro inova, a justiça às vezes nem tem juiz que não tem nem ideia do que está se fazendo aqui no mundo real. E as decisões podem ser não muito esperadas se você não for um advogado especialista que saiba combatê-las e agir pelo caminho correto. Eu já aprendi, já vi isso em pouco tempo. Inclusive Então, tem vários cursos, gastar com curso para mim, né? Verdade, a advocacia é gastar fascinante, com curso para mim apaixonante. é uma necessidade. É a necessidade, é verdade. No portal ESO, www.portaleso.com.br, tem vários cursos gratuitos também. Tem um curso que eu ensino a fazer inventário, ensino a fazer cálculos de sucessão. Então, tem muito curso gratuito, todos eles homologados pelo MEC, com certificado. Então, fica à vontade, estuda porque é maravilhoso a gente atender bem o cliente e saber o que está falando, explicar. É tão gostoso, né? A pior sensação que tem é a gente dar uma orientação e achar que está dando uma orientação errada, ou de fato dar uma orientação errada. Isso é muito ruim, né? Desde já eu lhe agradeço, porque acompanhar o seu trabalho de forma gratuita, para quem acha que não, que só tem interesse econômico, não é. Porque muita coisa que me deu chão e fez eu ganhar algumas demandas aqui, eu aprendi acompanhando seus cursos no YouTube, na sua plataforma do YouTube, e vendo muita coisa sobre contratos de gaveta, sobre cessão de direito hereditário, sobre a natureza jurídica do contrato de cessão de direito, contrato de gaveta. Aquilo tudo ali foi enriquecedor para mim, demais, demais. Então, desde já eu lhe agradeço e eu peço, se você acredita em Deus, peço a Deus que lhe abençoe por essa assistência gratuita e maravilhosa que o Senhor disponibiliza a todo aquele que queira aprender, né? E o curso, eu não imagino como deve ser o curso deve ser fantástico. Eu agradeço, viu? Eu agradeço os elogios, eu fico muito feliz. Aqui no escritório a gente tem uma preocupação de ensinar a realidade, a prática, com respeito, né? Eu sempre explico nas aulas onde eu errei, onde eu acertei, e tem que ser assim, ninguém é super-herói, né? Todo mundo erra, mas a gente tem que... É tão bom aprender com o erro dos outros, né? E não com os nossos, né? Então eu tento dividir isso nas aulas. Fico muito feliz, muito obrigado pelos elogios, viu? Ganhou mais com o professor, ganhou um amigo aqui, tá bom? Vamos ao que interessa, né? Para não perder o seu tempo. Imagina, não, que isso, tô aqui com muito carinho. Doutor, chegou para mim uns casos aqui que, embora eu esteja estudando, minha advocacia é nova, meu escritório só tem 3 anos, depois que eu tirei o AB, né? Porque eu trabalhei assessorando um advogado, mas ele era aquele advogado de advocacia clássica. E eu acabei me apaixonando pelo extrajudicial e imobiliário. Não era uma área que eu tinha interesse, mas a vida me condicionou a esse caminho. Eu gostei, mas aí descobri que eu não tinha chão, não tinha preparo
para atender as demandas que chegavam para mim. Então, é por isso que eu estou agora indo atrás desse curso, lhe conheci, está no planejamento do seu curso, nós temos que terminar uma pós de Direito de Trabalho, outra plataforma aí de cálculo do perito trabalhista, tem que terminar, aí colocar o seu na linha, mas é essa linha que eu estou seguindo. Então, você vai ver os 2 casos que eu tenho, que é um pouco, para mim, eu ainda estou no caminho do aprendizado, certo? Conta comigo. Podemos falar o primeiro caso? Pode sim. Pronto. O primeiro caso é de um cliente que ele comprou o terreno de um senhor, certo? Esse senhor, ele era dono de uma empresa de comércio, venda de produtos de comércio aqui na cidade de Maceió. Essa empresa, ela faliu, mas antes de ir à falência, a Fazenda Pública conseguiu uma execução de dívidas fiscais dessa empresa. Essa empresa, não tendo como pagar, não apresentou bens, aí a Fazenda Pública conseguiu fazer a desconsideração da personalidade jurídica e alcançou os sócios da empresa. Deu para entender até agora? Então, um desses sócios... Houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, né? Isso. Um desses sócios tem um terreno que vendeu para o meu cliente em muitos anos. Meu cliente comprou dele esse terreno. E aí a justiça achou esse terreno e executou e determinou a penhora desse terreno. Quando o processo chegou para mim, que aí já não é mais extrajudicial, né? Já envolveu o judicial. Mas quando eu analisei o processo, que eu também sou advogado, já tinha transitado em julgado. Já houve embargos de execução, o juiz não aceitou, porque, na verdade, esse meu cliente, ele tem um contrato de gaveta. Não foi feito com escritura pública, não foi feito. É acima de 30, né, salários, né? Deveria ter sido feito por escritura e não foi, é de gaveta. Isso as pessoas fazem para burlar imposto, né? Verdade. Na época, havia execução contra esse senhor, que é o dono da matrícula, e é o proprietário registral, né? Mas ele havia negociado, parcelado, a dívida fiscal. Aí o corretor dele conseguiu vender para esse meu cliente, dizendo que não vai dar problema não, porque ele parcelou a dívida. Eu não sei como um corretor vende um negócio assim. Vendeu. E o meu cliente comprou com contrato de gaveta e descansou. Descansou e disse, não, ele negociou a dívida lá, né? Quando eu terminar de pagar, eu resisto. Mas ninguém faz isso não. Pouquíssimas pessoas levam a sério o problema que envolve essa relação de compra precária. O resultado, veio a execução, porque ele parou de pagar a dívida e atingiu esse meu cliente. Ele me procurou, eu tenho um parceiro contador que sempre trabalha com o meu escritório, isso é outra coisa que eu entendi, a parceria. Consultei ele, disse, doutor, vá correndo na procuradoria, faça um acordo e pare a execução, pare a penhora. Eu fiz acordo, o cliente pagou lá, pagou para ele, o dono do imóvel registral, repare, para não perder o dele, que dele, entre aspas, né? Ele comprou com compra e venda. Aí, graças a Deus, parou a execução, mas aí agora ele me procurou, doutor, qual é o caminho para me livrar disso? Eu disse, você vai ter que registrar devidamente, regularizar essa situação. Você comprou de boa fé, tem um documento aí precário, mas você está há muitos anos aí, mais de 15 anos, né? Então, não tem como a gente tirar você desse caminho. A gente tem que construir essa possibilidade de tirar esse terreno do nome desse senhor. Porque se vier outras execuções contra ele, e já existem 4 em andamento, são de pequeno monte, né? Vai bloquear de novo. Vai bloquear algo. Então ele demorou muito, 6 meses analisando, eu dei um preço para fazer logo, porque foi com um advogado amigo meu, pediu que a gente me pediu para eu facilitar, isso está certo, mas a gente tem que agir. Aí agora me procuraram, doutor, só que veja a situação, existe uma execução, 2, 3 execuções, contra o dono da matrícula registral já, aquela que eu derrubei, foi desimpedido o bem, está livre para qualquer coisa, porque a gente pagou a dívida daquele bem que foi preso, né, para liquidar, a gente pagou, então ele está desimpedido. Mas ele desimpedido, ele pode ser alcançado por outras execuções. Verdade, pode sim. E provavelmente vai ser, né? Se não fizer nada, vai ser. Vai ser. Eu adverti a família, se vocês não agirem logo, eu querendo ganhar dinheiro de vocês, se vocês não agirem logo, esse bem vai ser encontrado pela Fazenda Pública de novo e vai ser alocado alcançado para adimplir a dívida fiscal. Então tem que agir logo de boa fé,
Porque até agora o bem está desimpedido, não está preso, não tem nenhuma decisão que afete o bem. O bem está desafetado. Então eu posso, de boa fé, por exemplo, propor um uso capião e pedir certidões, porque o bem está desafetado. Mas eu tenho que correr. Aí a pergunta que eu tenho, o senhor entendeu a situação fática? Entendi sim. E realmente fática. eu iria propor o uso capião, usufruindo da súmula 237 do Supremo. Por que a súmula 237? Porque o doutor consegue utilizar essa súmula como um escudo protetor, um guarda-chuva. Se alguma coisa respingar, o doutor consegue, no embargos, quebrar isso. No embargos terceiro, usando os capião em matéria de defesa, entendeu, doutor? Isso foi o que eu aleguei. Se a gente tiver com o uso capião tramitando e outras execuções tentarem afetar esse bem, eu atravesso a ação de uso capião como matéria de defesa. Isso. Esse entendimento eu já alcancei. E a forma de fazer esse uso capião porque os nossos colegas, muitos advogados, eles acabam errando, né? Eles acabam fazendo uso capião numa reconvenção, dentro da contestação. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque o uso capião é uma ação declaratória. Então eu não posso, está pacificado no Brasil, que não cabe ação declaratória dentro de uma reconvenção. Seria muito estranho numa ação, exemplo, reintegração de posse, o juiz, a juiz, o Poder Judiciário, falar assim, ó, não te dou a posse e ainda dou o uso capião pro outro. Tá, matrícula pro teu nome. Não existe, né? Não tem como acontecer isso. Então o que a gente tem que fazer? Propõe a ação de uso capião, antes de tudo, com a súmula 237, pelo lapso temporal. Quanto tempo de posse o cliente tem, doutor? Tem uns 15 anos, doutor. Já. Nossa, que maravilha, 15 anos... E ele já fez para moradia e para uso comercial. Ele já usa o terreno para uso comercial. Que legal, tem até uma decisão do Superior Tribunal de Justiça recente, que é possível o uso capião em uso misto, que é o caso, né? Ele usa para comercial e residencial, né? Dá para fazer o extraordinário, hein? De 36 espécies, o extraordinário. Sim. Uma coisa que eu não expliquei.